Tu és um negro imprestável. Não ouse falar comigo, seu imprestável, gritava o coronel, ofendendo Zé Baiano. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol castigava o chão rachado da feira de Santana do Ipanema, quando o coronel Nogueira ergueu o chicote e, diante de todos, chamou Zé Baiano de negro sem dono. O som do couro cortando o ar silenciou até os grilos. O povo fingiu não ver, e o cheiro de sangue fresco se misturou ao da rapadura derretendo no calor. Ninguém percebeu que, da sombra de uma venda, um homem observava tudo. Chapéu de couro, rifle apoiado no joelho e olhar de fogo. Era Lampião. E o que começou com humilhação naquela praça, terminaria com o sertão inteiro em chamas. O coronel, gordo e suado, fazia questão de humilhar quem não se curvava. Mandou Zé Baiano carregar um caixote de madeira cheio de ferramentas, pesando mais do que um homem podia aguentar. Para ver se aprende o lugar dele, disse rindo alto. Zé Baiano abaixou a cabeça, mas o ódio queimava nos olhos. O barulho da feira parou. O menino deixou cair o saco de farinha. Nem os cães latiam. A vergonha era tão densa que parecia poeira no ar. Lampião assistia sem mover um músculo. O povo dizia que ele lia o coração dos homens antes de atirar. E naquele momento, o coração de Zé Baiano ardia como brasa encoberta por cinza. À noite, o sertão dormia inquieto. Zé Baiano voltou para casa com o ombro ferido e a alma em carne viva. Dentro do casebre, o cheiro de remédio de erva e fumaça de candeeiro se misturava à tosse da mãe. Dona Firmina, magra e de olhos fundos, o recebeu com um terço entre os dedos. Meu filho, o coronel é homem do mundo, mas Deus vê tudo. Não vá se perder por raiva. Ele não respondeu. A lamparina balançava com o vento, projetando sombras nas paredes de barro. Lá fora, os sapos coachavam perto do açude seco, e o som distante de uma sanfona lembrava que era noite de festa em outro canto do sertão. Mas naquela casa, o silêncio pesava mais do que qualquer reza. O sol nasceu outra vez sem piedade. Na praça, os comentários corriam entre cochichos. Lampião estava lá, viu tudo, diziam os feirantes. Mas se não fez nada é porque está esperando o momento certo. Era assim que o medo andava pelo sertão, disfarçado de respeito. Quando o dia morreu e o céu ganhou tons de cobre, o som distante de um aboio cruzou o vento quente. No meio da caatinga, Lampião afiava o punhal pensativo. Atrás dele, Zé Baiano se aproximava, com o rosto marcado de suor e raiva contida. Coronel Nogueira não devia ter feito aquilo. Lampião levantou o olhar devagar. Aqui, quem se levanta sem razão morre. Mas quem é humilhado e se cala, um dia fala com o fuzil. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. Zé Baiano ficou calado, sentindo o peso daquelas palavras. O vento soprou forte, espalhando a poeira e levando com ela o presságio de algo maior. Lampião virou-se para o horizonte, onde o sol se deitava vermelho como sangue. No sertão, meu filho, a justiça de Deus anda a cavalo. A noite caiu sobre Santana do Ipanema com o barulho distante de trovões e o cheiro de chuva que nunca vinha. O sertão parecia segurar o fôlego. Zé Baiano caminhava pelas ruas de terra batida, o corpo cansado, o ombro latejando onde o caixote o ferira. Cada passo levantava pequenas nuvens de poeira que se misturavam à lembrança da humilhação. A voz do coronel Nogueira ainda ecoava na cabeça dele, como um chicote que não parava de bater. Quando chegou ao casebre, encontrou Dona Firmina acendendo o candeeiro com mãos trêmulas. O pavio iluminou o rosto dela. Pele fina, olhos fundos, respiração fraca. A doença já a consumia havia meses. Não precisa dizer nada, meu filho. O sertão fala pelos teus olhos.
Ela colocou a mão sobre a dele e murmurou: Deus prova o justo como provou Jó. A seca passa, mas a alma precisa ficar limpa. Ele abaixou a cabeça. Na parede, uma imagem de Santo Antônio observava os dois, rodeada por fitas desbotadas e flores secas. Do lado de fora, o vento passava assobiando pelas frestas, trazendo o som distante de uma novena na vila. Era junho, tempo de fogueira e promessa, mas naquela casa só havia febre e silêncio. Zé Baiano procurou água no pote de barro, mas só encontrou o fundo lamacento. Tudo cheirava a cansaço e tristeza. Pegou uma cuia e ofereceu à mãe, que recusou com um sorriso fraco. Guarda para ti. Eu já bebi da vida o que me cabia. O filho respirou fundo, tentando conter o nó na garganta. Um dia, tudo isso vai mudar a minha mãe. Juro pela cruz. Do lado de fora, o uivo de um cachorro rompeu a calma. O barulho lembrou Zé Baiano dos tempos de infância, quando a seca ainda não tinha levado tudo e o pai vivia. Agora, só restavam lembranças e o peso da vergonha. No outro dia, ao amanhecer, ele seguiu até a beira da estrada, onde Lampião mantinha o acampamento. O sol mal tinha nascido e já queimava forte, iluminando o brilho dos punhais e dos rifles encostados nos cavalos. Lampião estava sentado sobre uma pedra, afiando a lâmina devagar, com o olhar de quem já conhece o fim das histórias. Fiquei sabendo do que o coronel fez contigo, disse sem levantar os olhos. Zé Baiano ficou de pé, imóvel. Não quero piedade, capitão. Só quero saber quando chega a vez da justiça. Lampião parou o movimento do punhal. Olhou-o direto nos olhos e respondeu: No sertão, justiça e vingança são irmãs, mas uma anda de cabeça erguida e a outra rasteja. Decide qual delas tu quer seguir. O vento soprou forte, balançando as bandeirolas esquecidas da festa junina na vila. Ao longe, o som de sanfona misturava alegria e medo. Lampião se levantou, olhou para o horizonte e disse: Enquanto o coronel compra reza com dinheiro, nós pagamos promessa com sangue. A diferença é que Deus sabe quem mente. Aquelas palavras ficaram grudadas na mente de Zé Baiano, como brasas que não se apagam. Ele sabia que a guerra entre o céu e o inferno estava prestes a começar, e que ele seria o primeiro a entrar nela. O dia amanheceu com o sol pesado, tingindo de cobre o céu do sertão. O bando de Lampião estava reunido às margens de um riacho quase seco, entre as serras de Vila Bela. O som dos cascos dos cavalos se misturava ao canto das aves e ao cheiro forte do couro das alpercatas molhadas de orvalho. Lampião, com o rifle apoiado no joelho e o chapéu cobrindo os olhos, falava em voz baixa para seus homens. Quem carrega ódio sem direção vira bicho, e bicho a gente abate. Justiça sim, raiva nunca. Zé Baiano escutava em silêncio, de cabeça baixa. O vento trazia lembranças da feira, o som das risadas, o olhar do coronel e as palavras que o feriram mais fundo do que o aço. Lampião percebeu o aperto no peito do companheiro e jogou-lhe um pedaço de pão seco. Come. Vingança com fome dá errado. O riso curto do capitão soou mais como aviso do que como brincadeira. Mais tarde, quando o sol subiu alto, os homens se espalharam pelo mato, verificando as rotas e escutas. A conversa entre eles girava em torno de dinheiro. Um deles comentou que o coronel Nogueira havia recebido 10 contos de réis do governo para caçar cangaceiros e oferecer informações às volantes. Outro dizia que ele escondia ouro embaixo do altar de sua capela particular, construída com o suor dos vaqueiros. Lampião ouvia e coçava o queixo. Quem se diz cristão e esconde moeda enquanto o povo passa fome, paga 2 vezes, uma aqui e outra diante de Deus. Naquela noite, o acampamento se acendeu em fogueiras pequenas, protegidas por pedras. A lua clareava o chão rachado e o estalo do fogo misturava-se às vozes cansadas dos homens. Lampião chamou Zé Baiano para perto da fogueira e falou:
quero que tu entre no curral do coronel como quem pede emprego. Ele não vai te reconhecer de pronto. Fica lá, trabalha calado e me conta o que vê. Zé Baiano assentiu. E se ele me provocar de novo? Lampião respondeu sem desviar o olhar. Não faz nada. Quem mata antes da hora mata por si, não por justiça. A chama do fogo refletiu nos olhos de Zé Baiano, revelando o conflito entre o dever e o ódio. No fundo, ele sabia que o capitão estava certo, mas também sabia que o perdão nunca havia brotado em solo seco. Quando o bando adormeceu, ele ficou acordado, observando o céu limpo, as estrelas como pregos fincados no escuro. O som distante de um aboio ecoou, e por um instante o sertão pareceu respirar. A voz de Lampião ainda soava em sua cabeça. Antes de atirar, descobre se tua causa é de Deus ou do diabo. E naquele silêncio pesado, Zé Baiano entendeu que o destino do coronel já estava escrito. Só esperava o dedo que puxaria o gatilho certo. O sol nascia lento por trás das serras de Vila Bela quando Zé Baiano chegou novamente às terras do coronel Nogueira. O homem fingia humildade, chapéu nas mãos, enquanto o suor escorria pelo rosto. O coronel, de terno de linho branco e charuto entre os dedos, olhou-o com desdém. Ora, se não é o negro que aprendeu a se dobrar. Quer trabalho? Vai pro curral. E cuidado para não sujar as mãos do meu gado. Zé Baiano engoliu em seco e assentiu. No fundo dos olhos havia fogo, mas no rosto apenas servidão. Durante semanas, trabalhou em silêncio, observando o movimento dos jagunços e o fluxo de carregamentos que entravam e saíam dos armazéns da fazenda. Descobriu que o coronel vendia armas escondidas para os soldados do governo, os mesmos que caçavam cangaceiros. Ganhava dinheiro dos dois lados, enriquecendo com o sangue dos outros. Enquanto o sol rachava a terra, o coronel organizava festas e distribuições de mantimentos para se fazer de homem piedoso. Na festa de Santo Antônio, mandou erguer bandeirinhas coloridas e trazer sanfoneiro de Penedo. As moças dançavam com vestidos floridos, os homens bebiam cachaça e rezavam antes do forró, como se Deus e o pecado dividissem o mesmo banco. Zé Baiano observava tudo de longe, encostado no tronco de um umbuzeiro. Cada risada do coronel parecia zombar da memória de sua mãe. Em certo momento, um vaqueiro velho se aproximou e cochichou. Ele se diz homem de fé, mas o que tem no cofre do altar daria para alimentar metade do sertão. Essas palavras caíram como pólvora no coração de Zé Baiano. Quando o sol se pôs e a festa se dissipou, ele foi até a capela da fazenda. Dentro, o ar era quente e cheirava a vela derretida. O altar, dourado e reluzente, contrastava com as paredes de barro e o chão de terra batida. Ajoelhou-se diante da imagem de Santo Antônio e murmurou: Se o Senhor é santo de casamentos, una o povo com a justiça, nem que seja pela bala. Enquanto fazia o sinal da cruz, ouviu passos atrás de si. Era o coronel. Reza, negro reza para se redimir dos pecados ou para pedir licença antes de pecar de novo. Zé Baiano se levantou devagar, olhou o homem nos olhos e respondeu: Rezo para que Deus enxergue quem finge ser santo. O coronel riu alto e o empurrou com força. Cuidado, preto, aqui quem manda sou eu. Até os santos sabem disso. Zé Baiano nada respondeu. Saiu sentindo o coração bater como tambor de guerra. Lá fora, o vento levantava poeira e espalhava o cheiro das fogueiras apagadas. O sertão parecia assistir em silêncio. Ele sabia que aquela era a última vez que abaixava a cabeça para o coronel Nogueira. Enquanto caminhava de volta pelo caminho de areia, viu no alto da serra uma silhueta parada sobre um cavalo. O brilho do rifle refletia a luz da lua. Era Lampião. Ele observava tudo, calado, como quem espera o pecado amadurecer antes do disparo. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. A madrugada chegou fria, com o vento soprando entre as pedras do caminho.
Zé Baiano caminhava devagar, o rosto duro, os olhos fundos. Ao longe via-se o clarão do pequeno casebre onde vivia com Dona Firmina. O coração apertou. Fazia 2 dias que não havia. Quando empurrou a porta, o cheiro de remédio, de erva e de vela acesa tomou conta do ar. A lamparina tremia sobre a mesa e ela estava deitada, imóvel, coberta por um lençol fino. Mainha. A voz saiu embargada. Nenhuma resposta. O silêncio ali dentro era mais pesado que qualquer tiro. Zé Baiano se aproximou devagar e tocou a mão fria dela. O corpo já não respirava. Ao lado da rede, um pedaço de pano dobrado trazia um bilhete escrito com letra trêmula. Não deixe o ódio te tirar a alma. Quem perdoa dorme, quem odeia arde. Zé Baiano ficou parado, o papel nas mãos, os olhos marejados. Lá fora, a lua cortava o escuro como uma navalha. Ele saiu do casebre e cavou a sepultura com as próprias mãos. A terra seca relutava em abrir. Quando o buraco ficou pronto, amarrou uma cruz feita de galho e colocou sobre ela o terço da mãe. O vento soprava forte, levantando poeira e lágrimas. De joelhos, fez o sinal da cruz e disse em voz baixa: "Se o senhor existe, que me perdoe. Mas o coronel vai pagar até o último réis do sofrimento dela." No dia seguinte, Lampião soube da morte. Mandou chamar Zé Baiano ao acampamento montado perto do rio Pajeú, onde o som das águas rasgava o silêncio seco do sertão. Quando ele chegou, Lampião estava de costas, limpando o punhal com um pedaço de couro. "Senti muito pela tua mãe", disse, sem virar o rosto. "Mas não é o luto que te faz homem, é o que tu faz depois dele." Zé Baiano respondeu firme: "Ela dizia que o perdão liberta, mas o que eu sinto não é raiva, é justiça." Lampião se levantou, o chapéu inclinado cobrindo os olhos. "Cuidado, rapaz. Justiça sem juízo vira desgraça. E desgraça não precisa de mira para acertar o peito." O capitão andou em círculos por um instante. Depois parou diante dele. "Tu quer a permissão para matar o coronel, é isso?" Zé Baiano não respondeu, mas o silêncio bastou. Lampião suspirou e disse: "Então vai. Mas antes de puxar o gatilho, olha bem se Deus está te vendo. Se tiver, abaixa a arma. Se não tiver, atira sem medo." Zé Baiano assentiu, os punhos cerrados. Lampião o olhou uma última vez e completou: "Se fizer, não volta para pedir bênção. Só volta se o sertão te devolver vivo." Ao entardecer, ele montou no cavalo e partiu rumo à fazenda. O som dos cascos ecoava entre as pedras como tambores de guerra. Cada curva da estrada trazia lembranças da mãe, do chicote, do coronel. A lua apareceu no céu, pálida e solitária. Aquele seria o último julgamento antes da aurora. No alto da serra, Lampião acampava com parte do bando. A fogueira tremia sob o vento do Pajeú, e o cheiro de café forte se misturava à fumaça do couro queimado. Maria Bonita limpava o cano do rifle, enquanto observava o capitão, que permanecia em silêncio. De repente, ela quebrou o silêncio. "Zé Baiano não vai voltar o mesmo, Virgulino." Lampião ergueu o olhar, os olhos duros, mas serenos. "Homem nenhum volta o mesmo depois que fala com a morte." A mulher respirou fundo e respondeu: "O coronel tem gente poderosa do lado dele. Padre, jagunço, até volante comprada. Vão querer vingança." Lampião ajeitou o chapéu e respondeu: "Quem tem dinheiro compra reza, Maria. Mas Deus não vende absolvição." Enquanto isso, Zé Baiano cruzava as veredas em silêncio. A noite era fria e o vento cortava o rosto. Passou por vilas pequenas, onde o povo dormia cedo. Viu crianças descalças, brincando com bonecos de pano, e mulheres lavando roupa nos riachos. Aquela pobreza que sempre serviu de escudo para os poderosos, agora pesava nos ombros dele como um lembrete do que precisava fazer. Ao chegar nas proximidades da fazenda, desmontou o cavalo e amarrou o animal no pé de um mandacaru. Seguiu a pé,
o punhal escondido na cintura, o rifle atravessado nas costas. O casarão do coronel brilhava à luz de lamparinas. Do lado de fora, os jagunços bebiam cachaça e riam alto, sem imaginar que a noite terminaria com o gosto amargo do chumbo. Na varanda, o coronel Nogueira se balançava numa cadeira de madeira com o charuto aceso e uma garrafa de aguardente pela metade. O som da sanfona vinha da cozinha, onde as criadas lavavam pratos e entoavam um canto baixinho de São João. Zé Baiano esperou o momento certo. O vento soprou, apagando uma lamparina, e o breu tomou o pátio. Era o sinal. Entrou pela lateral, pisando leve, como fera em tocaia. A cada passo, o coração batia mais forte. Quando atravessou a sala principal, viu o coronel virando um copo e resmungando para si mesmo. Esses negros deviam me agradecer. Dou trabalho, dou comida. E ainda querem respeito. Zé Baiano apareceu na porta. O coronel o olhou e riu. Ora, mas se não é o cabra que achou que podia me encarar. O que veio fazer aqui, negro? O silêncio durou o tempo de um relâmpago. Zé Baiano respondeu. Vim cobrar o que o senhor deve. Não em dinheiro, em alma. O coronel riu alto. Tu acha que pode me matar? Nem Lampião se atreve. O estampido ecoou. Um só tiro. O corpo do coronel caiu para trás, o copo estilhaçado no chão, o sangue manchando o tapete de couro. O silêncio voltou espesso, absoluto. Zé Baiano ficou parado, respirando fundo. Depois se aproximou da imagem de Santo Antônio sobre o altar e murmurou. Ela descansa em paz agora, mainha. Lá fora, a lua iluminava o terreiro. O vento trouxe o cheiro de pólvora e chuva distante. O sertão, por um instante, pareceu curvar-se em respeito. Na serra, Lampião levantou os olhos para o horizonte e murmurou. Fez o que devia. Agora o peso está sobre ele. Maria Bonita respondeu. E sobre nós, Virgulino, porque quando o sangue corre, Deus vira o rosto. A madrugada deu lugar a um amanhecer silencioso. O canto dos galos se misturava ao som distante de cascos cortando a terra seca. Quando o sol surgiu por trás das serras, o bando de Lampião já se movia como sombra. A notícia da morte do coronel corria mais rápido que o vento. Em Piranhas, o sino da igreja tocava sem motivo aparente e o povo cochichava nas portas. Dizem que Lampião mandou matar o homem mais poderoso do sertão. Mas Lampião não comemorava. Estava sentado numa pedra alta, o rifle apoiado no joelho, olhando o horizonte. Maria Bonita o observava, desconfiada. Tu tá calado demais, Virgulino. Ele respondeu sem virar o rosto. O sangue que se derrama por justiça pesa mais que o derramado por crime. E esse peso agora é nosso. Enquanto isso, Zé Baiano caminhava sozinho pelas veredas, o chapéu cobrindo o rosto. O punhal ainda cheirava a pólvora e suor. Em cada passo, ele ouvia o eco do tiro, como se o sertão repetisse o som para que ele nunca esquecesse. Chegou ao acampamento no fim da tarde, quando o sol queimava vermelho. Lampião o esperava em silêncio. O bando inteiro observava quando os dois se encararam. O capitão disse apenas: fez o que o coração mandou, mas quebrou o meu mandamento. Justiça só é limpa quando nasce do juízo, não da raiva. Zé Baiano não respondeu. Lampião se aproximou, retirou o punhal do coldre dele e riscou uma cruz no cabo. Agora carrega esse sinal. É a marca de quem vingou e nunca mais vai dormir em paz. O som das cigarras encheu o ar. O vento soprava quente, trazendo o cheiro da terra molhada de sangue. Zé Baiano baixou a cabeça e respondeu: se o senhor acha que pequei, que Deus me castigue, mas o inferno já me conhece pelo nome. Lampião respirou fundo. Então reza por tua alma, porque o sertão não perdoa. Deu-lhe o punhal de volta e virou as costas. Naquela noite o bando acampou perto do rio São Francisco. As fogueiras tremulavam, refletindo nos rostos suados. Alguns riam, outros se benziam.
Maria Bonita preparava café e observava Zé Baiano à distância. Ele não vai durar muito, Virgulino. Homem que mata por dor não vive, se apaga. Lampião respondeu: Deus sabe o dia de cada um. Mas enquanto houver injustiça, o cangaço é o que resta de ordem nesse mundo. As palavras se perderam no vento. Zé Baiano afastou-se, sentou-se à beira do rio e lavou o rosto na água escura. O reflexo tremido mostrava um homem que já não se reconhecia. Atrás dele, as fogueiras pareciam estrelas presas à terra. A lua subiu alta, clareando a margem. O som distante de um aboio ecoou entre as serras e o silêncio do sertão voltou a reinar. O que começou como vingança agora era lenda nascendo. Os dias seguintes foram de silêncio e de medo. O sol nascia vermelho e o sertão parecia guardar luto. Notícia da morte do coronel Nogueira corria pelas vilas, de boca em boca, misturada a rezas e cochichos. Mataram o homem mais temido do agreste, diziam uns. Foi castigo de Deus, afirmavam outros. Mas ninguém ousava falar alto o nome de quem puxou o gatilho. Em Santana do Ipanema, as volantes chegaram com pressa, homens fardados, chapéus duros, espingardas novas. Vasculharam casas, prenderam lavradores, ameaçaram mulheres, bateram em velhos. Procuravam pistas do bando de Lampião, mas só encontravam silêncio. O povo tinha medo, mas também gratidão. Afinal, o coronel explorava todos. Tomava gado, grãos, e até as promessas feitas a santo viravam dívida de alma. Enquanto o sertão se enchia de farda e poeira, o bando de Lampião acampava perto de Floresta, às margens do rio. As fogueiras pequenas queimavam com o cheiro de lenha verde. Maria Bonita observava os homens contarem o dinheiro que haviam tomado dos armazéns do coronel. Sacos de 1000 réis, moedas sujas, pulseiras de prata. Lampião olhava aquilo tudo e dizia: dinheiro roubado de ladrão é acerto de contas, mas quem tocar o que for do pobre, eu mesmo enterro. Zé Baiano estava sentado mais afastado, limpando o punhal com um pedaço de pano. O cabo ainda trazia o risco em forma de cruz. Ele ouvia o riso dos companheiros, mas não participava. O peso do que fizera o seguia como sombra. Lampião se aproximou e ficou de pé diante dele. Dormiu? Zé Baiano respondeu: de olho aberto. O capitão assentiu. É assim que dorme quem carrega a culpa. Mas fica tranquilo, que o sertão esquece rápido. Nessa mesma noite, o som de sanfona começou baixo, vindo de um dos homens que tocava para espantar o medo. Maria Bonita servia café, e o aroma forte se misturava ao da fumaça da fogueira. Lampião olhou para o céu e disse: o sertão é justo, Maria. Hoje o povo reza agradecendo. Amanhã vai rezar pedindo proteção. Ela respondeu: e quem reza por nós, Virgulino? Ele sorriu de canto. Deus não protege quem carrega o rifle. A gente se protege com o medo que espalha. Enquanto a conversa seguia, um dos cabras chegou apressado trazendo notícia. Capitão, as volantes estão vindo de Juazeiro. Dizem que juraram vingar o coronel. Lampião levantou-se, o olhar calmo, mas firme. Deixem vir. O sertão é largo, mas só cabe um rei. O silêncio voltou. O som do vento passava pelas folhas secas do mandacaru. Zé Baiano olhou para o fogo e murmurou: matei um homem e enterrei outro dentro de mim. Ninguém respondeu. Apenas o crepitar da fogueira respondeu por todos. A lua apareceu grande e amarelada, refletindo nas armas encostadas. O bando adormeceu aos poucos, mas Lampião permaneceu acordado, observando o horizonte, como quem já sabia que toda vingança vem com juros e que o pagamento sempre chega quando o sertão cala. O amanhecer trouxe um silêncio pesado sobre Santana do Ipanema. As notícias da morte do coronel Nogueira já tinham corrido pelos engenhos e pelas veredas. O sino da igreja tocou como se buscasse consolo, e os feirantes recolhiam as bancas sem olhar para a rua.
A volante enviada de Floresta passou pela praça, levantando poeira e olhares desconfiados, e os soldados registravam casas e interrogavam homens, buscando pistas do bando de Lampião. Alguns foram presos, outros tiveram que pagar fiança em réis para evitar serem levados. O povo, dividido entre o medo e um alívio contido, rezava em voz baixa, lembrando as palavras do Padre Miguel. A justiça de Deus é lenta, mas alcança. Enquanto isso, Lampião não buscava festas. Reunia os cabras perto do rio São Francisco e ordenava que guardassem os mantimentos e o dinheiro tomado do almoxarifado do coronel. Bolsas com moedas de prata, sacos com notas de réis e algumas joias de família que o poder havia acumulado. Parte daquele dinheiro seria distribuída entre as famílias que haviam perdido gado e safras. Outra parte ficaria para os homens do bando, para comprar pólvora, mantimentos e remédios. Era uma economia dura, feita de justiça e necessidade. Lampião dizia que o dinheiro tinha cheiro de pecado quando vinha do fosso do poder, mas servia para reparar o sofrimento dos pobres. Zé Baiano observava em silêncio. Ele caminhava entre as barracas improvisadas de apoio que o bando mantinha e via as mães trocarem moedas por farinha e medicamentos. Uma mulher deixou cair um saquinho com 2 pesos de réis e, com as mãos trêmulas, agradeceu ao bando. Aquilo parecia dar sentido ao que ele fizera. A morte do coronel podia ser condenável, mas salvava alguém daquela miséria cotidiana. No entanto, o alívio do povo trazia junto a sombra da retaliação. As notícias da perseguição chegaram rápido. Volantes do governo e jagunços contratados por familiares do coronel começaram a cercar as estradas. Em Piranhas e em cidades menores como Belém do São Francisco, os homens de farda fechavam postos, perguntavam por viajantes e recolhiam nomes em listas impressas com carimbo oficial. O risco crescia. Lampião sabia que não poderia ficar em um só lugar por muito tempo. Precisava decidir se seguiria para outras bandas ou se consolidaria apoio nas comunidades locais. Na praça, o padre fez uma missa improvisada em intenção às vítimas e pediu calma. Entre os fiéis, muitos deixavam moedas nos pratos de esmola. Uns 3 réis, outros sacos com pequenos trocados recolhidos à pressa. Era um rito de agradecimento e de medo misturados. Zé Baiano percebeu que a liberdade tinha um preço. Não apenas o sangue derramado, mas a culpa e a vigilância perpétua. Quando Lampião finalmente falou com ele à beira do rio, pronunciou palavras severas. Liberdade se conquista, menino, mas quem a toma tem que aprender a dormir com o olho aberto. Zé Baiano assentiu, sabendo que o sertão agora o olhava como herói e condenado ao mesmo tempo. E a noite trouxe novo temor. O sol baixava sobre o sertão, deixando o céu tingido de laranja e poeira. As volantes, cansadas e frustradas por não encontrarem o bando, recuavam para as vilas próximas. O povo começava a voltar às feiras, mas ainda com o coração apertado. Havia medo, mas também respeito. O nome de Lampião corria de boca em boca. Uns o chamavam de assassino, outros de justiceiro. Mas todos sabiam que o poder dos coronéis nunca mais seria o mesmo. Em Juazeiro do Norte, um romeiro vindo das bandas de Floresta contou uma história que espalhou calafrios. Dizia que certa noite, enquanto atravessava as margens do rio São Francisco, viu um homem ajoelhado na lama, o punhal cravado no chão e uma vela acesa diante dele. Rezava em voz alta, pedindo perdão pela alma da mãe e pelos pecados que o acompanharam no caminho. Era Zé Baiano, jurou o homem. Falava sozinho, como quem confessa o crime a Deus. Alguns acreditaram, outros riram, mas a história se espalhou rápido. Diziam que ele agora vagava sozinho, sem bando, evitando vilas, vivendo de caça e silêncio. Que às vezes deixava moedas de réis nas portas das igrejas e desaparecia antes do amanhecer. Que o peso da justiça feita o havia deixado mudo, como se o castigo tivesse vindo de dentro.
Lampião, ao saber, não se surpreendeu. Estava no acampamento de Serra Talhada, sentado sobre uma sela, olhando o fogo arder. Maria Bonita chegou com um pedaço de rapadura e perguntou: "É verdade, Virgulino, que ele enlouqueceu?" O capitão respondeu: "Quem olha a morte nos olhos e sobrevive, nunca volta inteiro. O sangue do coronel ainda está fresco na lembrança dele." A fogueira estalou e o vento soprou quente, levantando faíscas que subiram como orações perdidas. Lampião pegou a Bíblia pequena que carregava no bornal e recitou um versículo de memória: "A vingança pertence a Deus, mas o homem sem lei se faz instrumento dela." Fechou o livro, encarou o fogo e completou: "Zé Baiano foi o braço, eu fui a sombra." Na manhã seguinte, o bando partiu, deixando apenas marcas de cascos e cinzas no chão. O sertão voltou ao seu silêncio costumeiro. Nas vilas, as crianças repetiam histórias do cangaceiro negro que desafiou um coronel e sobreviveu. Os mais velhos acendiam velas e pediam proteção. E ao cair da noite, alguns juravam ouvir, misturado ao canto do vento, o som distante de um punhal batendo contra o coldre. O sertão guardou tudo: o sangue, a culpa, a reza e o mito. Zé Baiano virou lembrança e lenda, e Lampião seguiu seu caminho, entre o céu e o inferno, levando consigo a certeza de que, no livro invisível do sertão, cada homem escreve seu evangelho com suor, sangue e silêncio.